Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E antes de começar o relato, eu peço a vocês que dêem um like e se inscrevam no nosso canal. Agora então, vamos para o relato de hoje. Bem, o meu nome é Francisco e esse relato aconteceu comigo no ano de 2015, quando eu tinha 35 anos. E foi na região da cidade de Limeira. E tudo começa assim. A minha família morava em um local rural. E a nossa residência era um pequeno sítio. E na nossa propriedade nós também plantávamos verduras e criávamos até animais como galinhas e patos. E também eu tinha um pequeno caminhão, onde eu fazia às vezes algumas entregas dos produtos de algumas fazendas. Mas o que acontece é que em um sítio de um bairro vizinho, onde eu sempre comprava verduras, tinha um novo funcionário. E passando os dias, eu percebi que esse trabalhador dessa propriedade apareceu mancando de uma perna. Mas eu não liguei para isso, pois eu não tinha nada a ver com a vida desse sujeito. Eu só tinha ido nesse sítio para comprar alguns legumes. Mas o que ocorreu foi que depois de 2 semanas, eu voltei nessa propriedade para comprar algumas verduras e vi que aquele novo funcionário que vendia legumes estava com o olho inchado e roxo e com as mãos enfaixadas. Aí eu pensei, que será que está acontecendo com esse homem, que toda vez que venho para cá, ele aparece todo arrebentado. Eu pensei também que vai saber se ele não tinha algum tipo de doença estranha que causava isso. Então tomei coragem e perguntei para esse homem machucado o que aconteceu com ele. E esse sujeito não queria conversar muito comigo e só me disse que tinha epilepsia. E ele se enrolava no chão e acabava se machucando sozinho. E o que esse cara falou me convenceu e eu fui embora dali. Uma certa vez, na parte da noite, eu estava voltando de uma entrega na cidade. E já na minha região, que era uma área rural, eu passei por perto do sítio do vendedor epilético. E levei um susto, porque esse sujeito, que aparecia machucado, eu vi entrando dentro do matagal. E o mais estranho é que esse cara estava sem camisa e de um jeito suspeito, olhando para os lados. E assim que eu passei por ele, esse cara se abaixou pela vegetação, para que eu não o visse por ali. Mas depois disso, eu continuei o meu caminho, e logo eu cheguei na minha casa, e fiquei pensando no vendedor de verduras, e o que ele foi fazer naquela mata essa hora da noite. Mas depois de 2 dias, eu voltei no sítio desse vendedor machucado. E eu vi dessa vez que esse homem estava todo ralado. E parecia que ele tinha levado uma surra por algum lugar. Mas eu nem perdi meu tempo de ficar perguntando o que tinha acontecido com ele. E saí daquele local. Mas eu fiquei desconfiado e pensando que essa história dele de ataque epilético não era verdade. E esse cara tinha algum outro segredo em sua vida. Eu acho até que as pessoas da região também já estavam achando estranho que esse verdureiro aparecia machucado quase todas as semanas. Mas certa vez eu estava com uma carga de galinhas vivas no quintal do meu sítio, em que era uma entrega para eu fazer no outro dia. E foi quando que era por volta de 1 hora da madrugada, eu comecei a ouvir uns latidos dos meus cachorros perto da cerca da minha propriedade. E do jeito como meus cães estavam agitados, a impressão que eu tinha é que poderia ter um animal de grande porte, ou um ladrão rondando pelo sítio. E como a minha casa ficava em um local isolado, o meu risco era maior. Então com isso, eu fui até o meu quarto, sem acordar a minha mulher, e peguei a minha espingarda. E foi nesse momento que eu ouvi os meus cachorros que pareciam que estavam se embolando em uma briga com alguma coisa. Então assim eu fui correndo até a janela para ver o que estava acontecendo. E para minha surpresa,
eu vi uma criatura maior que os meus cães. E esse bicho estava querendo atacar os meus cachorros. E nessa movimentação toda, a criatura foi até perto das caixas de entregas de galinhas vivas que eu tinha deixado no fundo do meu sítio. E foi aí que eu tive uma outra surpresa com esse animal, pois aquilo ficou em pé igual um homem e começou a tentar pegar as galinhas com as mãos. Mas os meus dois cachorros o atrapalhavam. Nessa hora eu já pensei que aquilo era um lobisomem, porque os olhos desse bicho tinham uma luz estranha nos seus olhos, que pareciam ser acesas. E o corpo era parecido com o de um homem, mas com uma pelagem escura. E os braços eram parecidos com a de uma pessoa, e aquilo tinha até mãos. E o que eu fiz foi colocar a espingarda na mira em cima da criatura, e esperar esse bicho sair de trás das caixas de galinha, para eu poder atirar nele. E até que certo momento a criatura botou parte da sua cabeça através dos caixotes. E foi aí que eu dei um tiro para cima desse bicho. Eu acho até que pegou na orelha daquele ser. Mas os meus cachorros correram para um lado assustados. E a criatura ficou em quatro patas. E assim eu comecei a disparar vários tiros com a minha espingarda. E essa criatura conseguiu correr até o cercado do meu sítio e desapareceu na mata escura que tinha em volta da minha propriedade. E o que aconteceu a seguir foi que a minha mulher acordou com todo aquele barulho. Eu expliquei para ela que tinha sido um animal grande que invadiu nosso quintal para pegar as galinhas. Aí eu atirei. E também eu não iria contar a verdade para ela naquele momento, pois eu não saberia como essa mulher iria reagir ou até gritar e acabar chamando a fera novamente. Mas ainda bem que esse bicho não voltou mais nessa madrugada, e eu não parava de pensar nessa fera. E quando amanheceu o dia, eu ainda ficava atormentado com o que eu passei com esse lobisomem. E assim foram passando os dias desse ocorrido, e eu não dormia direito, pois eu achava que essa criatura poderia aparecer a qualquer noite na minha casa outra vez, até por vingança por ter atirado nele. Mas ainda bem que durante esse tempo o bicho não voltou. Eu ainda andei por vários lugares da minha região para saber alguma história nova da aparição do lobisomem, mas ninguém sabia de nada. Mas certo dia em que eu estava em um bar bebendo, eu ouvi uma conversa entre alguns conhecidos meus, e eles falavam que o tal verdureiro machucou feio na sua orelha. E os caras também diziam do seu problema de estar sempre enfermo, e que isso era um azar ou uma maldição. E também fiquei sabendo que esse vendedor de legumes ficou afastado do seu serviço e sumiu por uma semana. Bom, eu fiquei desconfiado desse trabalhador do sítio, por causa do detalhe da orelha machucada, pois foi onde eu tinha acertado o tiro no lobisomem. Então eu peguei o meu automóvel e fui até onde esse verdureiro trabalhava. E quando eu cheguei lá, eu fiquei disfarçando que iria comprar alguns legumes. E esse cara estava de chapéu de palha nesse dia, e com um pano cobrindo a orelha, para que ninguém visse o seu machucado. E parecia que esse homem estava disfarçando como quem deve alguma coisa. Eu até tentei conversar com esse sujeito, mas ele não me deu espaço para isso. E quando eu saí dali, eu percebi que esse homem ficou me medindo da cabeça aos pés. Mas depois de uma semana mais ou menos, eu fiquei sabendo que o tal homem verdureiro não estava mais trabalhando naquele sítio, e que teria pedido as suas contas do emprego. E com isso eu conversei com o seu ex-patrão. Ele me disse que aquele trabalhador chegava atrasado muitos dias e que toda semana ele aparecia todo arrebentado. E que também esse cara ficava rondando a região de madrugada nas ruas.
E o ex-patrão dele também disse que teve a sorte desse cara pedir as contas por vontade própria, pois ele já iria mandar esse rapaz embora. E depois dessa conversa toda, eu voltei para a minha vida normal, mas ainda tenho medo dessa criatura voltar, pois naquele dia eu tenho certeza que acertei a orelha daquele lobisomem, que era o mesmo lugar que o verdureiro estava machucado da última vez que eu o vi. Mas pode ter certeza que mesmo eu só estar desconfiado daquele homem, pode ser que ele seja ou não seja o lobisomem. Por isso eu reforcei a minha casa com mais um cachorro de grande porte. E coloquei grades de ferro nas portas da minha casa, pois eu fiz isso porque agora eu sei que essas criaturas existem e tomo cuidado com elas. Boa noite. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscreva no canal. Até a próxima. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite pessoal, esse relato foi no ano de 1993 e é do seu Manuel, quando ele tinha 37 anos nessa época. Bom, eu não vou falar o nome da cidade para resguardar a igreja onde aconteceu esse caso, mas o que eu posso falar aqui é somente que essa cidade fica no interior do estado do Rio Grande do Sul. Bem pessoal, e o relato em que eu passei com essa criatura foi muito estranho, mas tudo começou assim. Eu morava na rua da pracinha da cidade, que ali também tinha uma igreja, mas até aí tudo normal. Mas acontece que uma certa madrugada, em que era de uma sexta para sábado, eu estava assistindo um filme na televisão. Até que estava muito frio nessa época, eu fui pegar um cobertor no quintal da minha casa. Enquanto eu passei pela frente do portão, eu vi uma coisa estranha. Tinha um mendigo se escondendo atrás dos carros que estavam estacionados na rua da praça. Eu achei estranha aquela cena, e eu fiquei olhando por todos os lados para ver de quem o mendigo estava se escondendo. E quando eu olho bem para uma das árvores da praça, eu vi uma coisa olhando para o mendigo. No começo que eu olhei, eu até achei que fosse outro morador da rua. Mas acontece que aquilo que estava escondido atrás da árvore se abaixou e ficou em 4 patas. Aí eu vi que aquilo era um animal parecido com um cachorro, mas muito maior. E os olhos daquela criatura brilhavam muito, como se fosse uma luz. E eu fiquei com muito medo de ver aquele animal estranho. E o que eu achei que a intenção daquela fera era de pegar aquele morador da rua. E vendo que a fera começou a vir em direção dos carros, eu acabei abrindo o portão da minha casa e chamei o mendigo fazendo um gesto com as mãos. Eu comecei a chamá-lo bem baixinho para ele se esconder em minha casa. Mas acontece que nessa hora, eu não sei como, mas aquela criatura enorme ouviu eu chamar o morador da rua. Esse animal conseguiu ficar em pé como se fosse um homem, porque ele tinha se levantado atrás do carro e olhou para mim porque eu estava ali no portão. E nesse momento, um morador de rua veio correndo até o meu portão e entrou para dentro da minha residência. Mas nesse mesmo momento, aquela criatura, que para mim era um lobisomem, veio correndo atrás do mendigo para tentar pegá-lo. Mas como eu consegui fechar o portão a tempo, eu ouvi essa criatura batendo no meu portão também. Mas quando eu olhei para trás, eu vi essa criatura pulando o muro da minha casa. E nesse momento eu fiquei aterrorizado. E com um susto, eu e o mendigo passamos correndo pelo portão de ferro do corredor da minha casa. Mas acontece que o lobisomem conseguiu correr e não sei como ele colocou parte do seu braço pelo portão. E nisso eu não consegui fechar o portão nesse momento. Eu comecei a forçar a porta pelo lado de dentro e o lobisomem forçando pelo lado de fora para poder entrar. E rapidamente, nesse momento de terror, o mendigo pegou
um bloco de tijolo que estava no meu quintal e começou a bater no braço do lobisomem, que estava impedindo de nós fecharmos o portão do quintal. Em todo aquele desespero, o mendigo dando várias blocadas no braço do lobisomem, essa criatura logo tirou o braço de dentro do portão. E logo esse lobisomem começou a rugir de dor bem alto dentro da minha casa. Foi um momento aterrorizante aqueles gritos da criatura, que até chegou a estremecer a minha casa. E nessa hora, os cachorros dos vizinhos começaram a latir sem parar. E quando eu vejo e olho no muro de casa, a criatura já estava pulando para a rua. E com certeza estava fugindo de dor. Mas claro que não confiei naquela fera. E fiquei cabreiro nesse momento. Mesmo eu morrendo de medo, eu consegui fechar o portão da frente e do quintal de casa, para dificultar a entrada daquele animal outra vez. E logo a minha mulher acordou com os barulhos. Eu acabei explicando tudo para ela o que tinha acontecido e porque o mendigo estava ali dentro de casa. E também eu deixei esse morador de rua passar essa noite na minha residência, porque o que passamos naquela madrugada, eu não iria deixar ele voltar para a rua naquele horário, porque com certeza aquele lobisomem iria acabar com ele na rua. Mas com isso ficamos ali em casa até amanhecer o dia, mas sempre cabreiro com aquela criatura. Eu ficava ali olhando pelas frestas da casa para a rua, para ver se eu via aquela criatura rondando por ali. Mas o que eu vi foi aquele lobisomem ainda escondido em um local escuro perto da igreja da praça, olhando em direção da minha casa. Mas depois de algum tempo, esse lobisomem acabou sumindo desse local. Mas ficamos ali em casa até amanhecer o dia, mas sempre cabreiro com aquela criatura. E depois que amanheceu o dia, o mendigo queria voltar para a rua outra vez. E nisso eu aproveitei e perguntei para o mendigo de onde saiu aquele lobisomem. E o mendigo acabou me falando que eu não iria acreditar em quem virava essa fera. E o morador de rua acabou me falando e me alertando assim: domingo você vai na missa e você vai saber quem é essa criatura de verdade. Bem, eu fiquei meio intrigado com o que o mendigo falou, em que se eu fosse na missa no domingo, eu saberia quem virava essa tal criatura. Mas chegando no domingo, eu cheguei na igreja ali na praça e fiquei no culto olhando as pessoas, para ver se eu via alguém que pudesse ser aquele lobisomem. Mas não estava acontecendo nada. Eu até olhava para todas as pessoas do local e ficava pensando que o mendigo falou a zóio que ele sabia quem virava essa criatura. Mas dali a pouco o padre começou a hora da ceia, em que ele distribuía as hóstias para as pessoas na fila. Eu entrei na fila também, e quando o padre me deu a hóstia, eu percebi que ele estava com um dos braços enfaixados por debaixo da batina. E nessa hora, o padre meio que ficou olhando para mim com os olhos bem assustados. Eu também fiquei meio sem jeito nessa hora. Então eu abaixei a cabeça e voltei para o banco da igreja. E fiquei ali olhando para o padre, e também para o seu braço. E comecei a notar que não era só uma simples faixa que estava no seu braço. Eu percebi que ele mexia os braços com muita dificuldade. E nessa hora, o padre também começou meio que olhar para mim de um jeito estranho. Aí o que o mendigo me falou poderia ser verdade mesmo, que na missa eu saberia quem era que virava esse lobisomem. E além disso tudo, isso para eu ter mais certeza que era o padre que virava lobisomem, é que ele era novo nessa igreja e substituiu o antigo padre há quase uns 2 meses atrás. E depois do culto, eu voltei para a minha casa e fiquei olhando em direção da igreja, para ver se eu via alguma coisa mais estranha por ali. E eu notei que às vezes esse padre olhava em direção da minha casa pela janela da paróquia. Aí eu ficava mais cabreiro ainda com esse homem. E pensava comigo que a qualquer dia essa criatura poderia ficar me observando e esperar um momento de distração minha e tentar invadir a minha casa outra vez.
Mas passando-se alguns dias, depois eu vi o mendigo que fugiu do lobisomem logo de manhã. Ele estava conversando com o padre. E não parecia ser uma conversa amigável entre os dois, porque um apontava o dedo para o outro. E nesse momento, depois daquela tal vez que era uma discussão entre os dois, eu vi o mendigo vindo andando pela praça. E logo saí da minha casa e fui saber o que ele estava falando com o padre. E o morador de rua me disse que ele sabia que era esse padre que virava o lobisomem, e que até algumas pessoas daqui do bairro já sabiam o seu segredo, e que estava esperando ele virar mais uma vez esse lobisomem para pegá-lo. E que também o mendigo me disse que não iria dormir mais nessa praça, porque não queria mais dar de cara com essa criatura. Aí eu percebi que realmente, na parte da noite, eu não via mais nenhum mendigo rondando pela praça. Aí então perguntei para o morador de rua se ele sabia mais alguma coisa dessa fera, ou se ele já viu essa criatura outras vezes na madrugada. E o que o morador de rua me falou foi que uma vez em uma cidade vizinha, ele tinha um parceiro mendigo que andava com ele. E o amigo dele foi até mordido por uma criatura dessa enquanto eles andavam pelas ruas na madrugada. Mas eles conseguiram escapar do lobisomem. E que depois de algum tempo desse ataque, o seu parceiro começou a ficar estranho. E os cachorros da rua da cidade sempre tentavam atacá-lo sempre. E com isso, depois de algum tempo, ele viu seu parceiro virando essa criatura. E depois desse dia, nunca mais encontrou esse morador de rua. Mas depois dessa conversa toda com esse mendigo, eu fiquei meio que rondando a igreja do bairro, para ver se eu via alguma pista da criatura. Mas certo dia, eu vi o padre saindo na parte da noite, e depois eu observei bem, e logo depois ele voltou bem de manhãzinha para a igreja. Mas a criatura eu não vi mais. Mas o tempo foi passando, e depois de alguns meses, esse tal padre acabou deixando a paróquia do bairro vazia. E sumiu da cidade, ninguém mais teve notícia dele. E com esse problema, até ficou semanas sem nenhum padre para fazer a missa na cidade. E com o tempo, tudo foi voltando ao normal, porque logo chegou outro padre nessa paróquia, e os moradores de rua que tinham sumido da praça começaram a voltar aos poucos por ali. Mas depois dessa história toda que eu vivi a experiência com um lobisomem, eu não sei se aquele padre era mesmo que virava essa criatura, mas que eu fui atacado por um lobisomem, isso eu senti na pele de verdade. E dou um aviso para todos vocês: tomem muito cuidado quando vocês forem andar por aí nas madrugadas, porque você pode ver uma criatura dessas. Bem pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite. Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora então, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Álvaro. E isso aconteceu com ele na cidade de Ubá, que fica no interior do estado de Minas Gerais. E foi no ano de 2014, quando o Sr. Álvaro tinha 39 anos. E para começar, eu moro em um sítio que fica em uma região rural que é afastado da minha cidade. E apesar da vida ser tranquila e boa nesse local, o problema é que quando chega a parte da noite, as matas ao redor ficam escuras e com um aspecto sinistro. Mas fora isso, aconteceu foi que uma certa noite em que eu estava andando em uma rua de terra e já quase chegando no meu sítio, eu vi uma viatura policial rondando com o carro devagarzinho e passou perto de mim, mas logo foi embora. Eu achei estranho aquilo, porque dificilmente passava um carro da polícia por aquele local. Ou pelo menos raramente eu vejo policiais perto do meu sítio. E até aí tudo bem. E passou-se mais ou menos uns 3 dias depois disso. E eu estava na minha casa, que ficava dentro do meu sítio mesmo. Enquanto eu ali assistia TV naquela madrugada,
De repente eu me lembrei que não tinha fechado a porteira do sítio. Com isso, eu me levantei e saí de dentro da residência. Eu fui fechar a entrada da propriedade. Enquanto eu trancava a porteira, de repente eu vi uma viatura policial vindo ao longe. E logo esse carro parou perto de uma mata que tinha numa rua de terra, a pelo menos a uns 80 metros de distância da minha residência. E os policiais desceram do carro. E logo a seguir, eu vi que esses militares estavam com as suas lanternas nas mãos. E começaram a clarear aquele matagal escuro. Eu fiquei meio estranhando e queria saber o que estava acontecendo, porque eu até pensei que esses policiais poderiam estar procurando algum bandido fugitivo. E era a segunda vez que esses militares apareceram pela minha rua na mesma semana. E eu olhando aqueles homens da lei para ver o que estava acontecendo, de repente os militares voltaram rápido para o carro e saíram rapidamente daquele lugar. E foram para outra rua de terra próximo do local. Eu fiquei assustado com a ação dos militares. Eu voltei para minha casa meio assustado. E já peguei a minha espingarda de caça e carreguei-a. E me tranquei na residência. E aproveitei e dei uma olhada pela janela para ver alguma coisa estranha dentro do meu sítio. Olhei várias vezes e não tinha nada pelo meu quintal. Estava tudo quieto e os meus cachorros também não latiram para nada. Então eu fiquei aguardando mesmo para caso alguma coisa estranha acontecesse. Mas passou-se mais ou menos quase uma hora e eu já estava quase dormindo no meu sofá. De repente eu comecei a ouvir vozes perto do meu sítio. E quando eu vi pela janela, tinha 2 policiais e uma viatura parada ali em frente da minha propriedade. E eles estavam me chamando para atendê-los. Eu fiquei com medo e cabreiro, mas como eram homens da lei, então eu fui até a entrada do sítio para atendê-los. E chegando perto dos policiais, eu abri a porteira do sítio. Eu achei que eles iriam perguntar se eu teria visto algum suspeito perto do meu sítio. Mas o que eles falaram foi se eu não teria visto algum tipo de animal grande rondando por perto. Eu disse que não, mas os policiais falaram que viram essa criatura do lado da minha cerca. E com essa informação, eu deixei os militares entrarem na minha propriedade para ver se esse bicho estava em algum canto escondido. E eu, com medo da situação, levei os meus cachorros comigo para me defender caso esse animal aparecesse. Bem, o fato é que não achamos nada pelo quintal do meu sítio. Então levei esses policiais até um estábulo de madeira abandonado que tinha nos fundos do meu sítio. E quando chegamos nesse lugar, que era muito escuro, porque não tinha luz por perto, os policiais passaram a luz da lanterna dentro desse curral. E até que eu vi parte desse bicho estranho, pela claridade da luz. Mas levei um susto e fiquei com medo, porque aquela criatura parecia que estava em pé igual um homem. E espertamente, essa fera peluda correu para a parte dos fundos do estábulo. E os meus cães ficaram latindo com muita raiva para esse bicho, porque ele fazia um ronco bem grosso para assustar os meus cães. E eu me arrepiei e já fiquei em alerta e acabei pegando uma enxada que estava pelo chão e iria usá-lo para me defender, caso acontecesse dessa fera viesse para cima de mim. E nesse momento eu só vi os policiais se movimentando e cercando o curral. E ficavam gritando, está ali, está ali. E os meus cachorros também querendo achar esse bicho. E eu já pensando que esse monstro estava sem saída, e foi quando o policial passou outra vez a luz da lanterna em cima desse bicho. E foi aí que eu ouvi um barulhão de madeira no curral. E aí eu vi esse bicho pulando o cercado de madeira de dentro do estábulo, e caiu no chão agachado. Mas deu para ver a aparência daquilo, e era semelhante a um macaco, pois tinha uma pelagem escura e falhada pelo corpo todo.
e a cabeça era parecida com a de um cachorro, e as suas orelhas eram grandes e pontudas, e tinha um focinho igual ao de um cão. E como essa fera ficou em pé igual um homem, aquilo para mim era um lobisomem. E nesse instante eu tive sorte, porque esse bicho ficou a uns 10 metros de distância de mim. Mas ainda bem que esse lobisomem se agachou e ficou em 4 patas, como se fosse um cachorro, e correu fugindo em direção da porteira do sítio, e logo desapareceu. E eu não sei também porque os policiais não atiraram nesse lobisomem enquanto ele estava fugindo, pois os militares tiveram essa chance de abater essa fera, porque ele estava com as suas armas nas mãos. Mas depois desse acontecimento, os policiais ficaram conversando sobre esse assunto, e eles diziam que nunca tinha visto nada igual a essa criatura, e que eram para eles só fazerem uma ronda na região, por causa de uma denúncia de um suposto lobo-guará que estaria rondando pelos sítios e chácaras. E esses policiais até acharam que era mentira essa história. E com tudo isso que aconteceu, os policiais acabaram saindo do meu sítio e conversaram um pouco pelo rádio da polícia com a central. Eu acho até que eles continuaram a procurar esse lobisomem pela minha região. Bom, eu não sei o que aconteceu depois com os militares e a fera. E o que eu fiz foi fechar todas as entradas da minha casa. E fiquei com a minha arma vigiando se aquela criatura aparecesse de novo por aqui. Porque se viesse, eu iria enfiar bala naquele lobisomem. Porque pelo que eu sei, esse bicho ataca as pessoas. E eu não iria correr o risco com a minha família. E ainda bem que eu não vi essa criatura pelo resto da madrugada. E quando amanheceu eu me senti mais aliviado, mas não sossegado. Porque quando chegava as noites eu já ficava preparado, pois eu ficava preocupado desse lobisomem entrar de novo dentro do meu sítio. E depois de um tempo, eu contei essa história para minha mulher e meus filhos, para que eles também não ficassem dando bobeira na parte da noite e andando pelo sítio à toa, para que não fosse surpreendido por esse bicho. E eu sei o que eu vi, e mesmo morando ainda no mesmo sítio, quando eu escuto os meus cachorros latindo na madrugada, vem um pensamento que esse lobisomem pode estar de volta. E esse foi o trauma que ficou em mim depois dessa história toda. Boa noite. Bem pessoal, obrigado por terem assistido o vídeo. E se você gostou do relato, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.